Como exemplos de índices de despesas de vendas, nós colocamos para vocês comissões, a própria margem de lucro, né? Índices de despesas financeiras, se a empresa estiver se alavancando financeiramente, então você pode inserir essa alavancagem em formato de índice no seu preço de venda, tá certo? Então todos esses índices somados, eles vão ser calculados sobre o seu preço de aquisição, o seu preço de custo, definindo então o seu preço final de venda. Preço este que, mais uma vez repetimos, deve ser comparado com os referenciais de mercado. Então, gente, eu vou trabalhar aqui exatamente com o mesmo exemplo que eu coloquei na apostila para vocês. Então, estou considerando aqui, vamos para o slide, os seguintes dados, né? Um preço de compra de R$10, ICMS de entrada 7%, é um produto que talvez tenha vindo, por exemplo, da região sudeste para a região centro-oeste, ICMS de venda 17%, praticamente todos os estados do país, com exceção de São Paulo, trabalham com esse ICMS de venda. Temos ali PIS e o COFINS, né? E aqui eu estou levando em consideração PIS e COFINS na entrada, PIS e COFINS na saída, ou seja, PIS e COFINS na compra, PIS e COFINS na venda, tá certo? Estou estimando aqui uma margem de 4% para imposto de renda e contribuição social, tá certo? Um rateio do custo fixo da ordem de 3%, comissão sobre vendas de 1% e o markup para venda de 31%. Então, gente, colocando todos esses números na fórmula que nós acabamos de colocar para vocês no slide anterior, a gente vê o seguinte, agora, utilizando tanto a resolução da apostila como do slide, nós temos na parte de cima, na nossa divisão, apenas valores e na parte de baixo, apenas índices. Isso é importante para a gente não misturar, né, laranjas com maçãs, tá certo? Então, fizemos primeiro o cálculo do nosso preço de custo, portanto, sem trabalhar com a questão da margem. Voltando para o slide, então, nós vemos o seguinte, que o nosso preço de custo, para um produto comprado a R$10, nosso preço de custo é R$12,55. R$12,55, aplicando-se uma margem de lucro de 31%, o preço de venda chega então a R$18,18. Então vocês vejam que considerando todos esses impostos, né, que são, via de regra, os impostos utilizados na compra e venda de produto no nosso país, e trabalhando com uma margem líquida para a empresa de 31%, um produto adquirido a R$10, ele deverá ser vendido a R$18,18, certo? Você poderia trabalhar com uma margem de lucro maior ou menor, é só trabalhar o último item da nossa relação ali, né? A margem para venda do produto, certo, gente? Então assim, pessoal, vocês têm condição de calcular o preço de custo e o preço de venda de qualquer produto que vocês estejam adquirindo e venham a vender, oferecer, né, na sua empresa. Se for uma indústria, então você tem que calcular o preço de custo do produto industrializado. Então, ao invés, né, de um item comprado a R$10, você vai ter vários itens que vão ser conjugados de uma determinada forma, de uma determinada maneira, tá certo? Definindo o teu custo de fabricação, ok? O seu custo de fabricação. E aí você trabalha com esse custo de fabricação dentro da fórmula que nós propomos aqui para vocês. Os índices ali dos impostos vão variar um pouco de caso a caso, de cidade a cidade, de estado a estado, mas você pode levantar todos esses índices com o seu contador, ele te ajuda a definir direitinho cada um deles, coloca a margem de venda que você deseja e calcula o seu preço de venda. Ok? Para calcular a margem de lucro, e aqui eu coloco uma fórmula bastante básica, bastante simplista, porque o correto é você calcular o seu demonstrativo de resultado do exercício, né, o chamado DRE. Mas se você não tiver ainda condições de montar o seu DRE, ou se o seu contador não tiver montado o DRE para você, então eu indico aqui uma maneira simplista. Observem, pessoal, que no caso de empresas que compram e vendem produtos, essa fórmula só dá certo se você tiver comprado e vendido tudo
que você desejou comercializar no mês. Né? Porque se você comprou, vamos dizer, 100 produtos e vendeu 80, então, para essa fórmula funcionar, você tem que trabalhar com o custo dos 80 que você vendeu. Você não pode trabalhar com o valor dos 100 produtos que você comprou. Não, porque 20 deles não foram vendidos, ficaram em estoque. Certo? Então, essa continha, ela é simplista por isso. Ela tem essa premissa, né? Você só pode trabalhar com ela e o resultado vai ser realmente mais próximo do correto, do exato, se você estiver trabalhando exatamente com tudo aquilo que você comprou e vendeu no mês, tá certo? Então, pegando receita menos a despesa, dividindo pela receita, multiplicando por 100, nós temos aí um cálculo bruto, né? Aproximado da nossa margem de lucro. Na nossa continha aqui, nós tivemos, vamos ao slide, um resultado de 40%, né? Para uma margem de lucro, para uma receita de 450 mil, menos uma despesa de 270 mil. Se você apenas subtrair um do outro, você tem o resultado em reais. A margem de contribuição, vamos relembrar o conceito de margem de contribuição, é aquilo que cada produto que nós vendemos deixa, no final do mês, por exemplo, deixa de contribuição para o rateio, para a cobertura dos custos fixos da empresa. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos um produto cujo preço de venda é 11,25, o seu custo variável unitário é 3, né? Na realidade, nós estamos trabalhando com o mesmo exemplo que demos alguns slides para trás, tá certo? Então, aplicando a fórmula, 11,25 menos 3 sobre 11,25 vezes 100. Então, nós temos aí que a margem de contribuição desse produto é de 73%. Ou seja, a sua venda deixa 73% de margem para a cobertura dos custos fixos. Temos também condição de calcular o nosso ponto de equilíbrio. Vamos relembrar o conceito de ponto de equilíbrio. É aquele ponto onde o seu lucro é zero, ou seja, é aquele ponto onde a sua receita cobre toda a sua despesa e você não tem lucro nenhum. No entanto, a partir do ponto de equilíbrio, a sua empresa passa a ter lucro. Então veja a importância desse número, você saber até que nível de faturamento até que nível de faturamento é necessário a sua empresa chegar para pagar todas as suas despesas e a partir do qual você, então, empresário gestor, passa a ter lucro. Né? Então, vejam que nós temos essa fórmula, custo fixo sobre 1 menos custo variável sobre receita. Certo? O ponto de equilíbrio, gente, também pode ser calculado utilizando a margem de contribuição, onde, se a nossa margem de contribuição é da ordem de 73%, então, dividindo o custo fixo pela margem de contribuição, nós chegamos, então, ao valor que fica no final do mês para você pagar os seus custos fixos. Bem, gente, eu gostaria, você que queira praticar esses conhecimentos, né, indicar o meu site, jogodenegócios.com.br, onde, eventualmente, nós oferecemos jogos, né, jogos de empresas, jogo esse que está baseado em todos os conceitos que nós colocamos para você aqui no decorrer do curso, ok? Até uma próxima oportunidade. Tchau!